Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria fazer uma transmissão sobre ego que eu ia fazer no meu YouTube. Eu sei que é um assunto bem diferente, só que eu não tô conseguindo fazer lá pelo YouTube. Então a gente vai tentar fazer por aqui mesmo, aí eu vou salvar e depois eu passo pra lá. Só vou esperar o meu convidado entrar também, porque é ele que vai ter mais propriedade para falar sobre esse assunto. Então só vou aguardar um pouquinho. Vamos ver se eu consigo chamar ele aqui. Aí. Aqui. Aí, vamos ver se ele entra, então. Aí, deu certo. Finalmente conseguimos, então. Peraí, Xalmar, estão me ouvindo bem aí? Tô ouvindo, aham. Deu certo. Então, esse é um assunto que não tem nada a ver com odontologia, né? Apesar de eu estar fazendo aqui nesse perfil. É um assunto que eu gostaria de ter feito lá no YouTube, mas não estava conseguindo configurar para fazer com convidados, né? Então, acabei tendo que fazer por aqui mesmo. Mas vamos lá, eu acho que o assunto é bem interessante até para todo mundo, né? O assunto ego. Então, ego, acho que para qualquer pessoa é um assunto interessante mesmo, aqui sendo um perfil de odontologia. Então, assim, né, normalmente, quando a pessoa está buscando um algo a mais, né, buscando se iluminar, buscando uma coisa, né, uma espiritualidade, uma coisa diferente, cai numa tecla que é precisamos matar o ego, né, como se o ego fosse um vilão, como se o ego fosse uma terceira pessoa, como se o ego fosse um demônio ali que te escraviza e você precisa matar ele, você precisa lutar contra ele. E na internet aí a gente encontra uma infinidade de vídeos, de assuntos, como matar o seu ego, como acabar com o ego, como, né, superar o ego. Então, eu achei assim que, na minha visão, a gente não precisa matar o ego, a gente tem que entrar em equilíbrio com a gente mesmo, né, mas o ego não é esse vilão todo. E eu achei interessante trazer o Bruno, porque o Bruno é psicoterapeuta, e acho que aí ele vai ter uma bagagem mais legal aí para né, para falar com mais propriedade sobre esse assunto. Se quiser se apresentar. Obrigado pelo convite. Então, meu nome é Bruno, eu sou psicoterapeuta, eu sou psicanalista. E, assim, por ser psicanalista, eu tenho, né, uma visão de ego da psicanálise, né, que de repente é uma visão de ego diferente de outras abordagens, né? Então, é bem por aí. Tem muita gente falando isso, né? Com formas como você extinguir o seu ego, né? Como eliminar o ego e entrar em contato com o seu eu verdadeiro, né? Como se o ego fosse você verdadeiramente, né? Então, assim, o ego, né? E aí eu vou estar falando de uma visão da psicanálise. O ego, ele é uma das três instâncias que a gente tem na nossa mente, né? Então a psicanálise, né? Freud dividiu a nossa mente em três instâncias: o id, o ego e o superego. Então o que são isso, né? Quando a gente nasce, a gente só tem dentro da gente o id. O id, ele é cheio de pulsões e instintos, né? São os nossos instintos mais primitivos, né? Então são instintos agressivos, instintos sexuais, instintos. O id, ele só quer saber de realizar os desejos, né? Então ele tem um desejo e o único objetivo dele é conseguir realizar aquele desejo e assim ele se alivia, né? Só que conforme a gente vai, né, crescendo e entrando em contato com a realidade, com o mundo,
a gente vai vendo que, primeiro, a gente não está sozinho no mundo, né? Que existem outras pessoas, né? A gente vai entendendo que ali existe uma mãe, né? E que existe uma diferença entre eu e a mãe, né? Porque a princípio, quando eu nasço, eu vejo isso tudo como uma coisa só, né? Então, aos poucos eu vou vendo que, não, a mãe é uma coisa e eu sou outra, né? E aí, conforme eu vou avançando mais, vou vendo que existe o pai também e existem outras pessoas no mundo, né? E que, então, a mãe não está ali simplesmente para realizar os meus desejos, né? Porque o meu desejo enquanto criança, por exemplo, né? Eu estou com fome e eu quero que a mãe me dê alimento, né? E eu acho, a princípio, que ela está ali simplesmente para me alimentar. Então, eu começo a chorar, ela vem me dar o seio e pronto, né? Eu fico satisfeito. E só que isso não acontece sempre, né? Às vezes a mãe não vai estar ali para dar de imediato o seio para a criança, né? E a criança vai se frustrar com isso e falar, ó, mas como assim? A mãe tem que me alimentar e eu não recebi o alimento e eu tô aqui sofrendo e minha barriga tá doendo, né? Então ela vai tendo que entender que ela tem que de alguma forma lidar com essa realidade, né? Externa a ela. E para lidar com essa realidade externa a ela, uma parte desse id vai se modificando e se tornando o que vai ser o ego da criança, né? Então o ego ele faz essa função de fazer uma interação com a realidade externa no mundo, né? É uma das funções do ego. O ego tem várias funções, né? E elas vão se construindo aos poucos conforme a criança vai crescendo. Então, por exemplo, uma das funções do ego é a sua motricidade, né? Você mexer a sua mão e você vai treinando aquilo até você aprender a pegar um objeto, né? E você vai entendendo ali quais são os limites entre você, né, o seu corpo e o mundo. Conforme você vai crescendo mais um pouco, você entra numa fase onde a psicanálise chama de complexo de Édipo. E o que acontece é que durante essa fase você vai desenvolver o seu superego, certo? O superego, ele é tudo aquilo que vem, né, que a gente constrói, vem de fora da nossa sociedade, da nossa cultura e principalmente dos pais, mais especificamente da figura paterna. Nem sempre essa figura paterna é realizada pelo pai biológico, né, e nem sempre por um homem. Mas é um que faz, né, a função de pai para aquela criança, que a função de pai vai ser impor o limite, dizer ou não, né, quais são as regras, ó, isso você pode, isso você não pode, isso é o certo, isso é o errado, né? E tudo isso é o nosso superego. E aí então a gente desenvolve dentro da gente essas 6 instâncias, o id, o ego e o superego. Então a gente tem o id querendo realizar os desejos dele, e a gente tem o superego dizendo o que eu posso e o que eu não posso fazer. E muitas vezes isso vai entrar em conflito, né? Um desejo do id entra em conflito com um limite que o superego quer impor. Então, aí tem mais uma função do ego, que é fazer essa dinâmica entre o id e o superego, né? Saber quando que ele pode realizar os desejos do id e quando ele vai ter que ceder a uma lei imposta pelo superego, né? Porque senão o superego é como se fosse um juiz interno, né? Que fica julgando a gente, ó, isso é errado. E aí a gente acaba se sentindo culpado se a gente faz algo contrário ao que o superego está dizendo. Só que se a gente não realiza os desejos do nosso id, a gente vai acumulando aquilo ali e a gente acaba adoecendo também. Então a gente tem que saber quando realizar um e quando realizar o outro. E o ego, né, por ter esse contato com a realidade, é ele quem vai saber dizer assim, não, então tá, eu tenho um desejo aqui do meu id e eu tenho que saber como eu vou pôr ele em prática, né? Então, como eu estou em contato com a realidade, eu vou saber em que momento isso vai ser adequado, de que forma isso vai ser adequado, né? Então, eu preciso do meu ego para isso. Se eu eliminar o meu ego, eu não consigo fazer nada disso, né? Então, se eu eliminar o meu ego, eu vou ter um conflito interno enorme entre id e superego. Aí eu vou sair realizando todos os meus desejos, todas as minhas pulsões sexuais e agressivas, eu vou sair fazendo um monte de coisa que é considerado errado moralmente, e o meu superego vai estar me punindo por isso, né? E aí eu vou estar sentindo um sentimento de culpa enorme por tudo isso que eu estou fazendo, e sem controle nenhum sobre mim mesmo,
né? Então eu preciso... Chega a ter um transtorno, às vezes, né? Um transtorno mental, alguma coisa, porque tá realizando, mas não poderia, fica naquela luta interna. Alguns transtornos mentais são causados justamente por eu ter um ego fraco. Então as pessoas acham que ter um ego forte é uma coisa ruim, né? Como se isso fosse, né, é uma pessoa arrogante, é uma pessoa... Na verdade, não. Na verdade, o que a psicanálise entende como essa visão das pessoas que elas têm um ego forte, na verdade, isso dentro da psicanálise é um narcisismo, né? Então, aquela pessoa que só se importa com ela mesma, né? Ela é egocêntrica, né? Ela não se importa com os outros e ela está voltada simplesmente para ela mesma, né? Isso não é tão ego forte. Isso é ser narcisista, né? Só que as pessoas confundem isso, o ser narcisista com ter um ego forte, né? Ter um ego forte significa você ter um ego bem estruturado, um ego que vai saber fazer lidar com o id e com o superego, né? Então imagina assim, que você chega num restaurante e você olha para o lado e tem alguém sentado na mesa comendo um prato muito gostoso que você adora, comendo, sei lá, uma lagosta. E aí o seu id vem e diz, eu quero comer aquela lagosta, né? Então, se você não tem um ego ali para te dizer o que você pode e não pode fazer, você vai chegar, dar um empurrão naquela pessoa, tirar ela dali, sentar no lugar dela e comer a lagosta dela, certo? Isso o seu id faria. Aí o que ia acontecer? Como você tem um superego também, ele ia te culpar por você ter feito isso, e você ia ficar super mal por ter feito uma coisa que era errada, certo? Agora, se você tem um ego forte, um ego bem estruturado, ele vai parar diante dessa situação e falar, tudo bem, o id tem o desejo de comer aquela lagosta daquela pessoa, mas eu sei que o meu superego está aqui dizendo que isso é errado. Então, como é que eu vou resolver essa situação? E aí o ego vai achar uma saída. Por exemplo, ele vai achar uma outra mesa que esteja vazia, sentar lá e pedir para o garçom uma lagosta igual àquela da pessoa que está comendo, e ele vai satisfazer o desejo do id e também vai estar dentro do limite do superego. Então eu preciso do meu ego forte. Eu preciso do meu ego estruturado para eu lidar com a realidade do mundo. E para eu saber quando realizar os desejos e quando eu tenho que entender os limites do meu superego, né? Sim, faz sentido, né? Oi? Faz bastante sentido isso, né? Porque a pessoa às vezes acha, né? Preciso matar o ego é um vilão. Mas não, você precisa fortalecer o seu ego de uma forma correta, né? Onde você possa realizar grandes feitos, né? Se eu não me engano, foi o professor Hélio Couto que falou numa palestra que eu assisti, que ele fala assim que é preciso um ego muito forte para fazer os grandes feitos, e que Martin Luther King, Nelson Mandela, eles tinham um ego forte. Eles chegavam no lugar e falavam, o que eu posso fazer por vocês, né? Então, como que eu posso mudar isso aqui? E não é porque eles são egocêntricos e eles vou dominar o mundo e eu vou mudar tudo. Não, eles faziam para o bem da humanidade. Ele precisava desse ego forte, bem estruturado, para ele ser uma pessoa boa para o mundo, né? Para ele poder melhorar o mundo. Né? Essa é a diferença das pessoas entenderem como um ego forte sendo um narcisismo, né? Você ter um ego forte não significa que você vai ser narcisista, né? Ou seja, não significa que você vai se colocar em primeiro lugar e as pessoas, né, não olhar para não ter esse cuidado, né, em relação às outras pessoas, né? Você ter um ego é entender que você é uma pessoa diferente dos outros, e a gente né? É claro que mas nós somos, né, parte de um todo e todos somos um, tudo bem. Mas isso a gente vai ser, né, quando a gente morrer, a gente vai voltar a ser parte do universo, né, e tudo bem. Mas agora, enquanto a gente está aqui na Terra vivendo, a gente é diferente uns dos outros, nós somos indivíduos, né, diferentes. Então, o que eu tenho um nome e você tem outro. Isso faz parte do meu ego. Se eu não tiver ego, como é que você vai me chamar? Como é que eu vou entender que a palavra que você está dizendo significa eu, né, o meu nome? Né? Então, se você fala Bruno e eu entendo que isso sou eu, é porque eu tenho um ego. Se eu eliminar meu ego, eu não tenho mais nome, eu não tenho identidade,
sabe? Eu não tenho mais gostos, eu não tenho mais nada. Então a gente precisa... E aí a pessoa pode até entrar numa depressão, né? Porque se ela matar o ego completamente, quem sou eu, o que eu tô fazendo aqui, então não precisa mais de mim no mundo, entra numa depressão, parte do suicídio, às vezes um caso mais grave, né? Também, sim, sim. Então, eu preciso do ego. Agora, isso não significa que eu vou ser uma pessoa arrogante, que eu vou ser uma pessoa que não coloque as outras pessoas, né? Às vezes, nem sempre, mas às vezes, em primeiro lugar, né? Porque é claro que eu tenho que ser cordial com as pessoas, eu tenho que ser respeitoso com as pessoas, mas eu também tenho que mostrar para elas que elas têm que me respeitar. Agora, se eu não faço isso, as pessoas me tratam de qualquer jeito, certo? Então, eu preciso me posicionar também diante das pessoas, né? Então, se eu vejo que, por exemplo, eu estou numa fila e tem alguém que está com muita pressa e está desesperado, eu posso dar minha vez para aquela pessoa, certo? Agora, eu não vou dar minha vez para todo mundo, né? Senão, entende? Tem que ter um limite ali também. Exato. Tem que ter esse equilíbrio. Então, e eu só consigo fazer isso se eu tiver o meu ego bem estruturado, né? Para eu lidar com as minhas questões internas, né? Com esses conflitos todos que eu tenho, né? E que todo mundo tem, né? Porque todo mundo tem conflitos internos na nossa mente, emocionais e tudo mais. Eu só consigo lidar com isso se eu tiver um ego bem estruturado, certo? O meu ego, ele é só coisa boa? Não. Ele tem os seus defeitos, né? Tem o seu lado ruim, mas eu preciso disso também, né? Então, por exemplo, a gente cria, né, para se defender da realidade, do mundo, das dificuldades que a gente tem, a gente cria mecanismos de defesa, certo? E esses mecanismos de defesa são criados pelo ego. A gente precisa desses mecanismos de defesa, senão a gente enlouquece. Ao mesmo tempo, às vezes esses mecanismos de defesa fazem a gente ficar doente, né? A gente adoecer e a gente precisar daí buscar uma terapia, certo? Para lidar com aquele mecanismo de defesa. Então, por exemplo, aconteceu algo muito ruim na minha vida, né? Um trauma. Eu passei por um trauma e aí então, como mecanismo de defesa, o meu ego vai lá e faz eu esquecer desse trauma, certo? Esquecer dessa coisa que aconteceu na minha vida. E o que ele faz com isso? Ele, né, a nossa mente, ela tem uma parte consciente, tem uma parte inconsciente. E a grande parte do que acontece na nossa mente é inconsciente. Então, o nosso ego, ele pega isso que está no nosso consciente, que a gente sabe, lembra que aconteceu, e joga no nosso consciente. Vai reprimindo. Acha que se a gente não estiver pensando nisso, a gente não está sofrendo. Acontece que esse trauma, estando lá no nosso inconsciente, ele não deixa de ter existido. E ele continua produzindo sintomas. E esses sintomas fazem a gente adoecer. E aí, então, quando a pessoa vem para terapia, eu tenho que achar um meio de driblar esse mecanismo de defesa do ego para eu conseguir trazer lá do inconsciente essa memória para o consciente. E aí, quando eu consigo fazer isso, eu consigo fazer com que a pessoa olhe para aquela acontecimento de uma forma diferente e eu faço uma ressignificação com isso. E aí, então, somem os sintomas que estavam fazendo a pessoa adoecer. Esse é um caminho saudável de você lidar com o trauma. Mas não é o caminho que o ego vai ter normalmente, né? Ele, como um mecanismo de defesa, como um instinto, né, uma coisa que não é racionalizada, ele vai tentar defender a gente. E se ele não fizesse isso, e essa memória traumática permanecesse no nosso consciente, a gente ia enlouquecer. Imagina se todas as coisas que passam na nossa vida, tudo de ruim que a gente experiencia, tudo isso estivesse no nosso consciente. A gente não iria suportar isso tudo, né? Então, a gente precisa do ego fazendo esse mecanismo de defesa, né? E a gente tem vários mecanismos de defesa diferentes, né? A gente precisa disso para a gente manter uma certa sanidade mental, certo? Só que é claro que eles não funcionam de forma perfeita. Então, eles vão acabar causando certos sintomas que a gente vai ter que tratar depois em terapia, né? Sim. Mas não dá pra gente simplesmente... É importante também fazer terapia, né? Porque ficar só reprimindo, joga pro inconsciente. Uma hora isso explode, né? Você vai chegar uma hora que reprimiu demais, e aí ele vai querer vir à tona
para que você trate isso. E sozinho a gente não consegue tratar isso, né? A gente não tem as habilidades suficientes para se tratar, né? Então é muito importante fazer uma terapia, fazer, né? Escolher um bom terapeuta, porque vai chegar uma hora que né, esse inconsciente vai falar, ei, lembra aquele problema? A gente ainda não resolveu, vamos aí, né? E a gente vai precisar olhar para essa sombra, né, que a gente reprimiu lá no inconsciente e tratar isso de alguma forma, né? Enquanto você falava, eu estava vendo aqui que tem uma pergunta, né? Quando eu posso identificar se o ego está fazendo bem ou está me prejudicando? Legal, interessante essa pergunta. Eu acho que isso dá para ligar com essas duas coisas que a gente falou aqui. Uma, né? Quando eu vejo isso que a gente acabou de falar, os mecanismos de defesa agindo de uma forma que acabam, né, causando sintomas em mim, né? Então, por mais que eu esses mecanismos de defesa, às vezes ele me prejudica, né? Então, dessa forma, talvez o meu ego estaria me prejudicando, por mais que eu precise disso, né? Agora, eu vendo que isso está acontecendo, eu posso levar isso para terapia, tratar isso, né? Trazer lá do inconsciente essa memória traumática, ressignificar e pronto, né? Eu lidei com isso. E é importante você perceber quando você está fazendo isso, né? Quando algo que você está reprimindo, por exemplo, é um mecanismo de defesa, algo que você está negando é um mecanismo de defesa, né? A negação é um dos defesa mais primitivos que a gente tem, né? Então, por exemplo, se alguém fala alguma coisa, você nega aquilo. Não, nada a ver isso daí, né? Não, nada a ver. Né? Isso é um mecanismo de defesa. Se você percebe que isso está acontecendo, né, você consegue se trabalhar ali, né, você consegue identificar esse problema, identificar o que está causando, né, o sintoma, fazendo você sofrer, que angústias isso está te trazendo. Né? Então é importante você perceber quando o ego está fazendo isso com você. Né? Eu aprendi, desculpa te cortar. Oi? Desculpa te cortar, que uma coisa que eu aprendi, assim, me falaram assim, que é uma forma de você reconhecer quando é só uma informação, é uma informação. Então, se alguém fez alguma coisa e falou alguma coisa e aquilo foi só uma informação, tudo bem. Mas se aquilo fez você surtar de alguma forma e aquilo mexeu com você e você ficou com raiva porque a pessoa te falou aquilo, opa, é alguma coisa que você precisa tratar no seu inconsciente. Tem alguma coisa ali que você reprimiu, tem alguma coisa que você precisa olhar com mais atenção, né? Isso. Eu sempre digo uma frase assim, se incomodou e doeu, pega que é seu. Isso mesmo. Resumiu bem. Então, e outra forma, né, da gente ver, que a gente falou aqui, de perceber quando, né, o ego não está me servindo, mas ele está me prejudicando, é quando eu vejo, por exemplo, que a gente tinha falado antes, né, que eu confundo isso com narcisismo. Né? Então, eu estou sendo egocêntrico. Né? Eu estou focando, né, toda o que a gente chama na psicanálise, né, de libido em mim mesmo e não olhando para os outros. Né? Mas a gente tem que entender que isso é narcisismo. Isso não é ego. Né? Exatamente. É uma ação do ego que faz isso? Né? É o ego que está fazendo isso. Toda a nossa interação externa com a realidade, com as outras pessoas, tudo isso sempre vai ser feito pelo ego. Né? O nosso ego e o nosso superego são duas instâncias que estão no nosso inconsciente. Né? O superego tem uma parte consciente, mas muito pouco. O que interage com as pessoas em realidade é o ego. Agora, a gente não pode confundir isso com o que a gente chama de narcisismo. Então, essa é uma outra forma, por exemplo, a gente perceber que o que eu estou fazendo aqui, né, o que o meu ego está fazendo aqui é prejudicial, é negativo. E se você consegue ter consciência disso e perceber isso, aí você consegue lidar melhor com as situações, né, enfim, evoluir de alguma forma. Não pode ultrapassar o limite do próximo, né? Então, assim, se você está achando que você precisa dominar o outro, que você precisa, né, fazer alguma coisa para ganhar para você, isso é uma parte do ego que está te fazendo mal, né? Então, assim, eu quero tudo, eu vou dominar tudo, eu vou ser dono de tudo, né? O Pink e o cérebro, né? Quero dominar o mundo e todo mundo tem que me servir e sem pensar o que o outro precisa, né? Então, se o outro tá precisando de alguma coisa, de alguma atenção, mas eu não quero nem saber porque eu quero o meu primeiro, né? Então, essa é uma parte... E isso prejudica a gente porque a gente tem que lembrar
que todo ser humano, todas as pessoas no mundo, elas dependem umas das outras, né? A gente depende de viver em sociedade, né? Sim. Então, a gente precisa das outras pessoas. Se a gente se centra só na gente, né, e fica no nosso narcisismo, isso é prejudicial não só para as pessoas que estão em volta da gente, mas para a gente mesmo. Né? A gente tem que lembrar de onde vem o termo narcisismo, né? Vem lá da mitologia do Narciso, né? Então, qual é a história do Narciso? Que ele se apaixonou pela própria imagem e ficou ali na beira do lago, e aí algumas versões dizem que ele se apaixonou pela imagem e caiu dentro do lago e se afogou, outras dizem que ele ficou ali o resto da vida só olhando para a imagem dele até definhar e morrer. Né? A questão é que aquilo levou ele à morte. Né? Então, ele ficar olhando para a própria imagem, apaixonado só por ele mesmo e esquecer do resto do mundo, né? Como se ele não precisasse de mais nada além dele mesmo, né? Isso fez ele morrer. Então, isso foi prejudicial para ele também. Né? Então, é um narcisismo. Né? Diferente do que é você ter um ego forte, um ego bem estabelecido, que é uma coisa saudável. E acho que ali, agora me veio assim na mente que também não pode confundir com você assim, então eu não posso me amar tanto, então matar a sua própria autoestima, né? E daí aí entra num outro ponto que você também precisa ter uma autoestima equilibrada, senão você não vai fazer as coisas, né? Então, acho que essa confusão de jogar tudo num pacotão e falar que é tudo ego, que é tudo ruim, que, né, tem que matar isso, senão você não vai ser um ser iluminado, não vai ser um Buda, né? Acho que isso atrapalha bastante você não definir as palavras, né? Não definir isso é narcisismo, isso é autoestima, isso daqui é ego, isso faz bem para você, isso não faz. Isso confunde muito, porque a gente é bombardeado aí de informações, né? Na internet a gente tem informações mil e todo mundo fala o que quiser na internet, né? E poucas vezes a gente vai a fundo ver da onde veio, né? Qual a referência dessas informações, né? Então, assim, por exemplo, agora nessa conversa está sendo baseada em Freud, né? Que pai da psicanálise. Então, assim, a gente precisa se embasar em coisas verdadeiras para não cair na armadilha de achar que tudo é um ego ruim, é uma coisa que a gente tem que matar e que, né, não pode ter ego para nada. E isso não é só uma questão de nomenclatura, porque para algumas pessoas, algumas teorias, o ego significa uma coisa, para outras significa outra. Né? Então, como eu falei, na psicanálise a gente faz essa distinção do que é ego e o que é narcisismo. Em outros lugares, talvez isso é meio confundido e aí as pessoas falam em matar o ego, quando na verdade elas querem resolver esse narcisismo. Né? Agora, essa outra questão, né, que você falou de que a gente não pode, então, né, ter esse olhar para nós mesmos, né, de se amar, porque para você alcançar, né, um nível espiritual mais elevado, você precisa, né, se desfazer de você mesmo, se desfazer do seu ego, e você tem que ser só luz e viver de luz. Né? Aí a gente tem que lembrar aquilo que eu falei antes, que a gente vive na Terra, né? A gente vive na sociedade. Quando você morrer, não sei o que cada um acredita, mas talvez quando você morrer, você vai para o céu, então, e vai virar um espírito de luz, e daí tudo bem. Mas agora não adianta você querer virar um espírito de luz, a não ser que você pretenda morrer. Né? Agora você está vivendo. Então, viva hoje o presente, o que realmente é. Né? Não sei quem está assistindo a gente aí já ouviu falar, por exemplo, de constelações familiares. Né? Então, o Bert Helling, que criou as constelações familiares, ele tem uma frase que ele fala assim: menos céu que adoece, mais terra que cura. Né? Ou seja, não adianta você querer viver nesse pensamento mágico de que você vai ser um espírito de luz e que você tem que se libertar de todas essas coisas terrenas e tudo, porque você mora aqui na Terra. Né? Então, enfrenta a realidade da existência que você tem e vive isso da melhor forma possível. É isso que vai te curar. Né? E não você querer virar um espírito de luz, e que isso é muito bonito, mas é um pensamento mágico. Né? E isso adoece, isso não faz curar. Sim, e até assim, a gente vive em sociedade e a gente vive num mundo material, onde a gente ainda precisa do dinheiro para ir no mercado, a gente precisa do dinheiro para comer, a gente precisa
para luz, para ter uma água quente, para tomar um banho. Então, se você achar que agora eu sou um ser muito iluminado e eu sou contra o materialismo e sou contra a matéria, né? O materialismo em excesso, tudo bem, né? Essa coisa de excesso, né? Mas você precisa do dinheiro, você precisa trabalhar e você precisa receber por esse trabalho. E não é assim, porque o meu ego, então eu vou matar o ego, então eu não preciso mais receber pelo meu trabalho, eu vou fazer por amor, porque a Copel não vai receber por amor. Na sua conta de luz você vai precisar de um dinheiro para pagar lá, você vai precisar. A gente ainda está nesse mundo, né? Então, como Jesus falava, né? Estar no mundo e não ser do mundo. Você pode não ser do mundo na sua mente, você pode pensar de uma forma elevada, em amor e coisa, mas você está no mundo precisando ainda usar as coisas do mundo, né? Jesus precisava ainda comer, precisava ainda beber, e Buda ainda precisava comer e tomar chá e fazer as cerimônias, né? Da melhor forma possível. Acho que o budismo ensina isso bem bacana, né? Da melhor forma possível, você estar presente no agora, porque o agora é um presente, né? Então você tem que aceitar o agora. E nesse momento, qual que é? Aceitar a nossa condição desse momento. Nesse momento eu preciso de roupa quando está frio, preciso de um casaco, e esse casaco não se materializou por luz, ele precisou de um dinheiro para ser comprado, e se eu não tiver o meu ego de levantar, de trabalhar, de fazer as coisas, né, de ir à luta aí do dia a dia, a gente não vai ter como, né, ter essas condições. Então é realmente muito bonito falar que a gente precisa matar o ego, que a gente precisa ser um ser que vive de prana, né? Muito interessante viver de luz, do prana, mas no momento a nossa realidade do presente ainda é um pouco diferente. Então acho que tem que parar de demonizar o ego, né? Que ele não é uma coisa tão ruim, o ego é você, não é o ego, ele não tá ali uma terceira pessoa, ali, um diabinho na minha orelha, ele é eu, né? E eu preciso aceitar isso para viver em equilíbrio. E sem equilíbrio, como você disse, a gente adoece, né? E as coisas da nossa mente criam doenças no corpo, né? Então a gente adoece, a gente vai ter um câncer, vai ter uma dor de garganta, vai ter uma dor de estômago, vai ter alguma coisa, porque tá nessa luta ali, né? Esse diabinho que a gente imagina que, né, que seria o nosso ego, na verdade é o nosso id, né? Aquilo que eu estava falando antes, né, dessa diferença do id e do ego. O id é esse diabinho que ele é regido pelo princípio do prazer, ou seja, ele só quer buscar o prazer, né? Quem é regido pelo princípio da realidade é o nosso ego. Então a gente precisa dele, né? Precisa dele. Mesmo o id, mesmo que a gente quisesse eliminar ele, a gente também precisa dele, né? Então não adianta querer eliminar nada do que é nosso. A gente tem que aceitar a gente da forma como a gente é. Exatamente, com tudo que a gente tem. É claro que a gente tem que trabalhar algumas coisas, a gente tem que melhorar algumas coisas, a gente tem alguns traumas, a gente precisa ir para terapia, a gente precisa aprender, a gente está aqui no mundo para isso, né? Mas não adianta a gente querer excluir nada do que é nosso, né? Não adianta a gente olhar para a gente como tendo um defeito e querer pegar essa parte nossa que a gente considera um defeito e jogar isso fora, né? Porque isso é um julgamento contra a gente mesmo. E aí isso vai fazer a gente adoecer mais ainda do que a gente se tornar algo melhor. Bem interessante essa conversa. Não sei se você tem mais alguma coisa para concluir, para colocar, mas eu acho que ficou bem didático, assim, né? Deu para entender bem essa diferença aí, que o id, o ego, o superego, né? Não é um vilão, não vamos matar ele por enquanto, vamos abraçar, vamos acolher. E sempre que o nosso consciente reprimir alguma coisa, vamos levar para terapia, vamos trabalhar, porque a gente precisa se cuidar, né? Não... Quer colocar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Não, é isso aí. Claro que tem bastante coisa para se falar de ego e de muitas das outras coisas que a gente só tocou no assunto aqui, né? Mas talvez fica aí para uma próxima live. Legal, então muito obrigada pela presença, por aceitar o convite, né, de falar sobre esse assunto. Foi bem esclarecedor. Eu que agradeço o convite. Tchau, muito tchau. Obrigada. Bom domingo para todo mundo. Obrigada.